Olá, meus amores! Hoje é terça-feira, dia 19 de maio, e na terça-feira temos o nosso dia de matemática, né? Das propostas de matemática. A primeira parte da nossa aula de hoje, também a primeira parte da videoaula, vai ser das correções das atividades sobre as sequências numéricas. Essas atividades nós já fizemos há algum tempo atrás, certo? Mas como a professora explicou lá no início das correções e também no início desse tempo de isolamento social, é que nós não realizamos as correções todas as aulas o tempo todo, né? Senão ia ficar muito cansativo uma tarde toda ou várias aulas seguidas só com correções de exercícios. Então, nós ainda tínhamos essa atividade das sequências numéricas para finalizar, para corrigir, certo? Então, acompanhe aí no seu livro, lá na página 19. Então, vamos para as correções das atividades de matemática sobre as sequências numéricas. As atividades são lá das páginas 19 a 22 do livrão em matemática. Então, as atividades, elas iniciavam com a temática do cartão postal. Então, aqui diz o seguinte: Amanda está escolhendo cartões postais dos pontos turísticos do município que está conhecendo. Na loja há um catálogo com os postais numerados. Então, este é o catálogo que ela está olhando. Sobre essas questões da seção Diga aí, nós já conversamos em sala, né? Sobre o que é o cartão postal. E depois, em seguida, perguntava quantos postais há em cada página desse catálogo. Então, se a gente contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a mesma coisa dos dois lados, né? Então, são 10 cartões em cada uma das partes desse postal. Depois, nós vamos para a seção lápis na mão, onde diz o seguinte na questão 1. Observe os números dos postais das páginas 70 e 71, né? Que são essas duas páginas aqui. Questão A. A sequência formada pelos números dos postais da primeira fileira dessas páginas é 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707 e 709. E esses números, eles estão organizados de 2 em 2, 5 em 5 ou 10 em 10. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o 691, nós vamos ver que para o 693, eu vou aumentar 2, não é? Porque 691, 692, 693, eu aumentei 2. Agora, do 693 para o 695, também aumentei 2, né? Do 3 para o 5, eu aumento 2. Do 5 para o 7, eu aumento 2. E assim por diante, continua, né? Uma sequência. E essa sequência, então, ela está organizada de 2 em 2. Eu vou aumentando 2 para cada número. Vou acrescentando 2 unidades, certo? Por isso que aqui na unidade que o número vai mudando, né? Até mudar para a centena, né? Mudou a centena inteira aqui, ok? Questão B. Complete a sequência formada pelos números dos postais da segunda fileira das duas páginas, certo? Então, tinha que completar a sequência formada pelas duas fileiras, né? Segundas fileiras das duas páginas, que era essa fileira aqui e essa fileira aqui, ok? Então,
692, e depois vinha 694, 696, 698, 700, lá na outra página, 702, 704, 706, 708, 710. A fileira dessa página aqui, a segunda, vai do 692 ao 700, e a segunda fileira da página 71, que é essa aqui, vai do 702 ao 710, ok? Depois, aqui no pontinho, temos a pergunta: você pode dizer que esses números estão organizados de 2 em 2, de 5 em 5 ou de 10 em 10? Então, de novo, né? A gente pode olhar aqui para as unidades, ó. A gente vê que as unidades, elas foram aumentando de 2 em 2. Porque, ó, 692, 693, 694, aumentou 2. 695, 696, aumentou 2. 697, 698, aumentou 2. 698, 699, 700, aumentou 2, certo? 698 mais 2, 700. Então, essa sequência ela foi organizada também de 2 em 2. Questão C. Continuando a sequência numérica, escreva os números dos postais das próximas 2 páginas do catálogo. Então, a gente vai fazer de conta que esse catálogo continua, ok? Ele terminou aqui, ó, 710. Próxima página, ele vai começar em 711. Então, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 e 720. Essa seria a página 72. Agora, vamos para a próxima página, que é a 73. Aqui embaixo, ó. Então, terminou em 720 aqui. Então, aqui ela vai começar em 721. 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729 e 730. Ok? Então, aqui ela acabou em 720 e aqui ela acabou em 730. Certo, pessoal? Caso você não tenha feito assim, pausa o vídeo para conseguir ver os números certinho, ok? Questão D. Observe as páginas de 70 a 73. Escreva os números do último postal de cada página. Então, olha só, a gente tinha que olhar, né? Lá das páginas 70 a 73, o último número, o último postal. Então, vamos lá na página 70, que é essa aqui. O último postal aqui tem o número 700, da página 70. O último postal da página 71 tem o número 710. Então, vou escrever lá, 700, 710. Agora, vamos para a parte 72, né? Para a página 72. O último postal dessa página tem o número 720. E o último postal da página 73 tem o número 730. Ok? Então, os últimos postais têm os números 700, 710, 720, 730. E os números, eles estão organizados esses números aqui, estão organizados de 10 em 10, né, pessoal? Então, a gente vai assinalar o X neste aqui, porque a gente vê que aumentou 10 em 10, né? 700, 710, aumentou 10. 710, 720, aumentou mais 10. E assim por diante. Segundo pontinho, quais são os números do último postal de cada uma das páginas de
74 a 80? Então, eu vou imaginar assim, ó. Terminou na página 73, eu tinha o número 730 e vai aumentar mais 10. Então, 740, 750, 760, 770, 780, 790 e 800, né? Vai aumentando de 10 em 10 até chegar no 80. Então, a página 80, ela corresponde a centena 800. A página 74 corresponde a centena 740. Porque foi aumentando de 10 em 10, né, pessoal? E se eu sei que aqui tinha o 730 na página 73, então eu sei que o próximo vai ser o 740, ok? Estão acertando? Questão 2. Descubra o segredo e complete a sequência com os números que faltam. Então, a sequência, né? 100, 200, daí virar o 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, os números que estão em vermelho são aqueles que precisavam ser completados, né? Vemos que essa sequência ela está organizada com centenas, né? Então, eu tenho a centena exata 100, eu tenho a centena exata 200, 300 e assim por diante. Então, os números, eles foram organizados de 100 em 100, né, pessoal? Porque foi aumentando 100, todos eles são centenas. Certo? Estava também fácil, né? Questão 3. Complete a sequência abaixo com os números que estão faltando nas linhas e nas colunas. Então, vejam só, né? Esses em vermelho são os números que tinham que ser completados. Então, aqui, 901, 902, virar o 903, 904, 905, até chegar ao 910, certo? Aqui temos a fileira do 901 até o 910. Depois, temos a fileira do 911 ao 920. Depois, o 921 ao 930. Depois, o 931, 932, quem virá? 933. 934, 935, 936, depois 937, 938 e o 940, certo? Daí lá na fileira do 933, nos espaços em branco, né? Se eu for olhar nas linhas, vai aumentando de 1 em 1, certo? Eles estão organizados de 1 em 1. Agora, se eu olhar na coluna, eu vejo que eles estão organizados de 10 em 10. Então, né, se eu sei que aqui é 933, aqui vai ser o 943, o 953 aumentou uma dezena, 963 aumentou mais uma dezena, certo? Depois aqui na próxima parte, onde temos o 973, depois 974, depois 975, 976, 977. Era a parte que eu tinha que completar. Aqui na fileira do 905, olhando a coluna agora, né? Não a linha. Eu tenho 905, 915, 925, 935, depois mais 10, 945, mais 10, 955, mais 10, 965, aí vem o 975 e o 985, certo? Fechou até aqui. Depois, aqui no final, de novo, vai aumentar de 10 em 10, né? Então, eu tenho 940, 950, 960, 970, 980, 990. Então, na coluna, foi aumentando de 10 em 10.
Nas linhas, foi aumentando de 1 em 1. Questão 4. Converse com seus colegas e o professor sobre os números do quadro, deste quadro aqui, e responda as questões. Como estão organizados os números em cada linha? Então, se a gente olhar, né, para as linhas, nesse sentido, eu vejo que os números estão organizados de 1 em 1, né? Porque vai aumentando de 1 em 1, ó. 901, 902, 3, 4, 5, 6, 7. A unidade vai aumentando de 1 em 1, certo? Então, os números na linha estão organizados de 1 em 1 e do maior para o menor, né? Começa aqui no 901, vai até o 910. Então, eles estão organizados de 1 em 1, do menor para o maior, ou em ordem crescente. Letra B. Como estão organizados os números em cada coluna? Então, como a gente já viu antes, em cada coluna, eles estão organizados de 10 em 10, certo? Porque vai aumentando 10, ó. 910, 920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. São as dezenas que aumentaram, né? Então, eles estão organizados de 10 em 10, também do menor para o maior ou em ordem crescente. Certo? Questão C. Escreva no quadro de ordens os números 901, 911, 921 e 931 da primeira coluna do quadro, né? Que é essa aqui, a primeira coluna do quadro. Vamos lá. Então, escrevendo no quadro de ordens, né? 901, como é que eu vou escrever? 1, 0, 9. 9 centenas, 900, 0 dezenas, 0, uma unidade, 1. 911, uma unidade, uma dezena e 9 centenas, que é a mesma coisa que 1, uma dezena, 10, 9 centenas, 900. 921, 1, 2, 9. Então, uma unidade, mesma coisa que 1, duas dezenas, mesma coisa que 20, e 9 centenas, 900. 931, 1 na unidade, mesma coisa que 1, 3 dezenas, 30, e 9 centenas, 900. Certo? Escrevemos no quadro de ordens. Em qual ordem todos esses números têm o algarismo 1? Então, a gente vê que aqui na ordem das unidades, certo? Porque aqui nós temos 1 em todos os números, né? Do 901 ao 931. Então, em qual ordem todos esses números têm o algarismo 1? Na ordem das unidades, certo? Acertaram essa questão, pessoal? Você estava tranquila também, né? Questão D. Qual é o algarismo das unidades nos números da segunda coluna do quadro? Meu primeiro passo é identificar a segunda coluna do quadro. E depois, então, eu vou olhar qual é esse algarismo que está nas unidades dos números. Então, vamos lá, né? Lembrando, linha no sentido horizontal, coluna no sentido vertical, certo? A primeira linha eu tenho aqui, a segunda linha aqui, a terceira aqui. Agora, se a gente olhar para as colunas, né? A primeira coluna eu tenho aqui, a segunda coluna eu tenho aqui. Depois eu tenho a terceira, a quarta,
e assim por diante, até chegar na 10ª coluna. Então, a segunda coluna do meu quadro é esta daqui, a coluna lá do 902. E se eu olhar nessa coluna os algarismos nas unidades, eu vejo que eu tenho o algarismo 2 nos números, certo? O algarismo 2 está em cada uma das unidades dos números dessa coluna, porque eu estou na coluna 2, né? Na segunda coluna. Então, eu tenho 902, 912, 922, 932, 942, 952, 962, 972 e 982. E todos esses números têm em comum que um algarismo deles nas unidades é o 2, ok? Então, eu vou responder que o algarismo é o 2, né? Tem o algarismo 2 em comum, certo? Questão E. Em todos os números do quadro, qual é o algarismo das centenas? Então, vamos voltar aqui para o quadro. Qual que é o algarismo que aparece das centenas? De qual centena eu estou falando aqui nesse quadro? Eu estou falando da centena que tem o 9 como algarismo, né? Porque é o 900, ó. Começa aqui no 901 o quadro e vai até o 990. Não mudou a centena, né? A centena continua sendo a do 9, ok? Então, do 900. Então, o algarismo que eu tenho nas centenas é o 9, certo? Questão F. Que números estão entre o 961 e o 969? Então, vamos olhar, ó. Entre o 961, 960 está aqui. Entre o 961 e o 969. Então, vamos identificar. O 961 está aqui, o 969 está aqui. Agora, que números que eu tenho no meio deles? Ó, 961, 969. Então, entre eles, né, no meio deles eu tenho o 962, o 963, o 964, 965, 966, 967 e o 968, certo? Esses são os números que eu tenho no meio, né, do 961 e do 969. Vejam, né, que eu estou só mudando aqui as unidades, no caso, né? Continuo dentro da mesma dezena e da mesma centena. Acertaram também, pessoal? Qualquer dúvida, venham procurar a prof que eu ajudo vocês a entender, tá bom? Ninguém pode ficar com dúvida nesse exercício também. Questão 5. Amanda pegou uma régua e desenhou mais uma linha no quadro. Complete a sequência com os números que faltam. Então, lembram? O quadro ia até aqui, né? Até no 990. E a Amanda desenhou mais uma linha nesse quadro. Então, se ele terminou no 990 e o quadro é organizado de 1 em 1, então eu sei que aqui vai começar no 991, certo? Ou também, se eu olhar para a coluna, eu vejo que aqui temos o 981. E aqui embaixo, então, como ele aumenta de 10 em 10 na coluna, eu sei que eu vou ter o 991. Então, eu vou começar 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 e vai fechar com o número que tem aqui no quadro, que é o 1000, certo? Você sabe como se lê o último número desse quadro?
O último número do quadro é o 1000, né? Então, você tinha que escrever aqui 1000, que é como a gente lê e a gente escreve esse número aqui, né? Que a gente escreve nota desse jeito aqui. Tá bom? Acertou essa questão 5? Questão 6. Em cada item, marque X na resposta correta. Questão A. O número que vem logo antes de 999 é o número 998 ou 1000? Quem vem antes de 999? Então, se ele vem antes do 999, eu sei que precisa ser na centena 9, né? Lá no 900. Então, eu sei que quem vem antes é o 998. Ele é o antecessor, né? Eu digo antecessor para o número que vem antes. Então, é o 998. Questão B. O número que vem logo depois de 990 é o número... Então, o número 989, ele antecede essa dezena aqui, né, do 90, do 9. Então, eu sei que não é o 989. Quem vem depois é o 991, certo? Ele é o sucessor, ele é quem vem depois. Questão C. O número 981 vem logo antes do número... O número 981 vem antes de quem? Antes do 980 ou do 982? Ele vem antes do 982, né? Porque 982 vem depois dele, certo? Então, eu falo, né? 981, 982. Então, 981, ele vem antes. Veja a sequência numérica que Amanda fez. 810, 820, 830, 840. E Amanda diz o seguinte: nesta sequência, a partir de 810, aumentamos 10 unidades ao número anterior para descobrir o próximo número. Então, ela somou, né? Ela aumentou, ela fez um mais, uma soma, uma adição de unidades. E aqui no pontinho diz o seguinte: descubra o segredo das sequências a seguir e escreva os números que faltam. Então, aqui na parte A, né, na letra A, 620, 625, 630, depois tinha um espaço em branco, 640 e mais um espaço em branco. Então, vamos ver, né, pessoal? Se eu vejo aqui, ó, do 620 para o 625, quantas unidades que foram aumentadas aqui? Quanto que eu somei, que eu acrescentei? Eu acrescentei 5, né? Porque do 20 para o 25, eu somo 5, se eu olhar para a unidade, né? Olha só, 620, 621, 622, 623, 624, 625. Então, eu fiz mais 5 aqui. Mesma coisa com 630. Do 25 para o 30, eu também somo 5, certo? E eu sei que, se eu somei 5 até aqui, o próximo também vai ser acrescentado 5, né? No próximo número. Então, do 630, eu vou ter mais 5 e vai ser o 635. Depois virá o 640. E mais 5, eu tenho o 645. Então, qual que é o segredo dessa sequência aqui? O segredo é que foi acrescentado 5 unidades ao número anterior, né? Então, sempre no número anterior, começando do 620,
eu acrescentei, eu somei 5 unidades. Ok? Esse é o segredo dessa sequência aqui. Agora, a sequência B. Aqui no primeiro retângulo, eu não tinha nenhum número. Depois eu tinha o 960, o 970, 980, retângulo, né, vazio, e retângulo vazio. Então, se eu olhar para esses números do meio da sequência, eu consigo descobrir qual é o segredo. Do 960 para o 970, eu vejo que eu aumentei dezenas, certo? Eu aumentei da dezena 60 para a dezena 70. Então, se eu aumentei uma dezena exata, quer dizer que eu aumentei 10 unidades, certo? Porque eu aumentei uma dezena exata aqui, né? Do 60 foi para o 70. Então, eu fiz mais 10 aqui. Mais 10. Se eu fiz mais 10 daqui para cá, eu fiz também mais 10 daqui para cá, certo? Do 970 para o 980, também eu fiz mais 10. Isso significa que nos outros retângulos eu também vou ter mais 10. Então, se aqui eu tenho 960, quer dizer que aqui eu tenho mais 10 daqui para cá, né? Então, neste retângulo inicial, eu vou ter o 950, porque eu sei que 950 mais 10 dá 960. Ou também eu posso pensar que 960 menos 10, se eu voltar a um retângulo, eu vou ter a dezena dos 50. Então, eu tenho 950, certo? Posso pensar também assim, fazer o inverso. Pensar que menos 10 eu tenho 950, ok? E aqui no final da sequência a mesma coisa. Se eu tenho 980 aqui, se eu tiver mais 10, eu vou ter 990. E se eu tiver mais 10 depois do 990, eu vou para milhar, né? Que é o 1000. Então, eu aumentei mais 10 e fico com o 1000. Certo? E qual que é o segredo, então, dessa sequência? É que foi acrescentado 10 unidades ao número anterior, começando no 950 até lá no 1000. Ok? Acertaram essa também, pessoal? Ou essa estava mais difícil? Depois nós temos lá no livro um retângulo que diz um pouquinho sobre a ordem crescente ou decrescente, né? Explica um pouquinho. Então, diz assim, nessas sequências, os números foram escritos do menor para o maior. Dizemos que estão em ordem crescente, né? Como a professora já explicou esses tempos. Ele vai aumentando aqui do 620 lá para o 645. Foi crescendo, né? Foi crescendo essa ordem, foi aumentando. E depois diz que nas próximas sequências, os números eles vão ser escritos do maior para o menor. Então, nesse caso, eles vão estar em ordem decrescente, né? Lembra que o professor explicou? Ordem crescente, que aumenta, e ordem decrescente, aquela que diminui. Questão 8. Descubra o segredo em cada sequência e complete-a com os dois próximos números. Então, letra A, 330, 325, 320, 315, depois vira quem? E depois vira quem? Então, notem que essa sequência ela vai diminuindo, né? Porque ela começa com 330 e diminui lá para o 325. Então, se eu contar do 330 para baixo, até no 325, vamos ver quantas unidades eu diminuo. Então, 330, 329, 328, 327, 326, 325. Então, se eu fizer essa conta até nos dedos,
eu vejo que eu diminuí 5, né? 5 unidades, fiz menos 5 para chegar do 330 ao 325. Então, se eu fiz menos 5 lá, eu fiz também menos 5 no próximo, do 325 para o 320. Também eu diminui 5, né? Eu fiz menos 5. 325, 324, 323, 322, 321, 320. Diminui 5. Depois, eu diminui 5 também. Vai chegar lá no 315. Depois do 315, eu sei que eu vou fazer a mesma coisa, né? Porque essa sequência diminui 5 em cada retângulo. Então, se eu tenho do 315 para o próximo, é só eu contar 5 para baixo, né? Do 15. Então, 15, né? 315, 314, 313, 312, 311, 310, que é o número que eu vou escrever aqui. E depois do 310 menos 5, eu vou ter quem? 310, 309, 308, 307, 306, 305. Ou eu posso só olhar aqui para o final, já que eu sei que eu estou na centena do 300, eu posso contar 10, né? 9, 8, 7, 6, 5. Posso só olhar para a dezena, não preciso nem contar a centena, que eu já sei que eu estou no 300, né? Então, o segredo dessa sequência numérica é que foram diminuídas 5 unidades do número anterior. Começando lá no 330, eu fui diminuindo 5, até chegar no 305, certo? Agora, vamos para a letra B. Tem uma sequência que começa com 848, depois vai 845, 42, 839 e depois tem os dois quadrados em branco, retângulos em branco. E agora, então, eu tenho que pensar quanto que vai diminuir, né? Daqui para cá. Que eu sei que tá diminuindo, né? Essa sequência. Se eu olhar, ó, do 848 pro 845, eu sei que o número foi diminuindo. É uma ordem decrescente. Então, vamos olhar só aqui para a dezena do número, né? 48, 45. Quanto que diminuiu? 848, 847, 846, 845. Então, eu vejo que foram diminuídas 3 unidades. Eu fiz menos 3, né? Do 848 para 845. Então, eu sei que para cá também eu vou fazer menos 3, né? Do 45 para o 42 também eu fiz menos 3. 845, 844, 843, 842. Fiz menos 3. 842 para 839 também. 842, 841, 840, 839. Também fiz menos 3. Agora, do 839, vou fazer menos 3 de novo. Então, 839, 838, 837, 836, que é esse número que eu já escrevi aqui, né? E de novo, vou fazer menos 3, 836, 835, 834, 833. Encontrei o último número aqui. E qual que é o segredo dessa sequência? É que foram diminuídas 3 unidades do número anterior, certo? Na questão C, também trata-se de uma ordem decrescente do maior para o menor, vai diminuindo. Então, começa aqui com 968, depois eu tenho 966, 964, 962, 960, 958. Então, vamos lá, né? Se eu olhar aqui de novo para a dezena, nem preciso pegar a centena, né? Do 68 para o 66, quanto que eu vou diminuir?
quanto que eu vou tirar, né, aqui? Vamos ver, ó, 68, 67, 66. Eu diminuí 2. Então, 968, 967, 966. Agora, vamos para o próximo. Também vou diminuir 2, né? Vou fazer menos 2. Então, 966, 965, 964. Diminuir 2. Do 964 para o 962, também eu vou fazer menos 2, né? Porque 64 menos 2 é 62. Então, 964, 963, 962. Agora, do 962, eu vou diminuir de novo 2 unidades, porque essa é a ordem dessa sequência. Então, 962, 961, 960. Então, 960 é o número que eu vou escrever aqui. Vou diminuir mais 2 unidades, menos 2 de novo. Então, 960, 959, 958. É o número que vem aqui no final. Nessa sequência, então, eu diminuí 2 unidades sempre do número anterior, começando aqui no 968. Ok? E aqui no final desse exercício dizia assim: nas sequências apresentadas, pinte somente os números pares. Então, aqui trazia um lembrete no retângulo, que os números que têm 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades são os pares. E os números que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9 são os números chamados de ímpares. Isso aqui a professora já explicou, né? Lá naquela vez quando a gente fez o exercício. Mas dizia que no livro trazia também para relembrar esse conceito, ok? Então, o que nós tínhamos que fazer era pintar somente os números pares, ou seja, aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, que tem na ordem das unidades esses números, né? Então, vamos lá, vamos pintar todos os pares, certo? Todos os números pares. Então, vamos olhar os que tem 0, 2, 4, 6 e 8, esses algarismos na ordem das unidades. Então, vamos lá. Eu começo aqui, 330, tem algum desses algarismos na unidade? Tem, né? Tem o 0, então eu vou pintar o 330. Pintei o retângulo do 330. Depois, 325. Não, né? O 5 é ímpar, então eu não vou pintar. 320, eu vou pintar, porque na ordem das unidades, eu tenho 0, certo? E o 0 é par, então eu vou pintar. 315, eu não vou pintar, porque na ordem das unidades tem o 5 que é ímpar. 310, eu vou pintar, porque o 0 é par, certo? Então, 310 é par. 305 não vou pintar. 848, eu vou pintar, porque o 8 é par. Então, consequentemente, 848 também é. 845, não vou pintar. 842, vou pintar, né? Porque o 2 é número par. E na ordem das unidades eu tenho 2. 839, não vou pintar porque tenho 9 nas unidades, ele é ímpar. 836, vou pintar, porque na ordem das unidades eu tenho 6 e o 6 é par. 833, não vou pintar, porque na ordem das unidades eu tenho 3 e o 3 não é número par, ele é ímpar. 968, vou pintar também, né? Porque o 8 é par, ele está na ordem das unidades. Mesma coisa 966, o 6 também é par. 964, o 4 das unidades é par.
962. O 2 da ordem das unidades é par, então eu vou pintar. 960. O 0 da ordem das unidades é par, eu vou pintar. E 958, o 8 na ordem das unidades também é par, então eu vou pintar também. Então, olha só, aqui na última linha eu pintei todos eles, todos eram par, né? E na letra B eu pintei o primeiro, o terceiro, o quinto. Na letra A eu pintei o primeiro, o terceiro e o quinto também, certo? Acertaram essa, pessoal? Então, faz um certo bem bonito aí no seu livro. E até aqui a nossa correção, né, pessoal? Qualquer dúvida sobre essa atividade, podem procurar a prof para que vocês consigam compreender ela bem, tá bom? E agora, pessoal, depois de finalizar as correções sobre as sequências numéricas, nós vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, onde vamos aprender sobre a subtração com o ábaco e no quadro de ordens. Então, acompanhe a próxima videoaula.